Fala pessoal, vamos conversar sobre a ética no final do século passado. A gente estudou até a década de 80, tá? Então a gente tem que falar um pouquinho daí da ética do século passado. E olha que interessante, a gente estudou alguns períodos, né? Estudamos a ética grega, né? Na antiguidade. Depois a gente passou para a contemporânea, né? Isso quantos anos depois? Depois da contemporânea veio da década de 80, 50 a 80, e aí já no final do século passado e do século atual tem outra, então as coisas mudam muito rápido. Tem um bloco que a gente vai observar aí, que você tem no seu curso, chamado Modernidade Líquida, do Bauman, que vai explicar exatamente isso que a gente está vivendo. Então, se você já pegou a linha de raciocínio que as coisas têm mudado cada vez mais rápido, essa é a ideia do Bauman para a modernidade líquida, que tem tudo a ver com a ética e os valores morais, e agora cada vez em mudança mais rápida. Então, nesse ponto, né, a gente teve ali dois pontos no final do século passado. Tá? Veja, nós tivemos aqui algumas transformações, né? E aí pensa o seguinte, então, primeiro ponto que você tem que saber é o seguinte: a gente teve qual que foram as mudanças? A gente teve mais consumo, aumentou mais o consumo, só que nesse ponto, né, teve mais conscientização também. Que tipo de conscientização? Conscientização ambiental. Não no mesmo ritmo que o consumo, mas teve, né. Uma das transformações mais significativas que a gente teve foi justamente também essa mudança do perfil do consumidor. A partir desse momento, né, a gente teve ali a visão do consumidor, né, não como objeto apenas, que é explorado na questão ali de publicidade, de consumo desenfreado, certo? Então, esse despertar ali que teve no pós-guerra, que aconteceu, e depois, isso já foi no século, né, dos 50 a 80, né, esse despertar pós-guerra. Nesse período, a gente passa a exigir mais das empresas, tá? Porque ele passou a exigir mais da empresa, então a gente passa a olhar o consumidor não como objeto, mas como alguém que exige, né, exige ali atitudes da empresa. E aí surge, nesse período aqui, o conceito de empresa cidadã, né, empresa cidadã. Nesse período, né, elas porque as empresas, elas não têm que somente vender ali para o consumidor, tem que pensar no seu bem-estar. Então não é só um objeto, ó, né. Então eu, empresa, passo a me preocupar com o consumidor como pessoa, com os benefícios do meu produto e com o impacto que eu tenho no meio ambiente com a minha atividade. É estranho, né? Porque daí a empresa até então não era só, ó, compra, compra, compra. Não. O cidadão, ele tem que ser responsável, ele é atuante, então temos que pensar talvez não no consumo exagerado. É difícil, eu sei, né? Mas como é que eu contribuir para o desenvolvimento social? Se a sociedade, a empresa pensava assim, as empresas, né? Se a sociedade desenvolve mais, não quer dizer que vai ter mais capital, mais renda, mais gente, eu vou vender mais. E aí, nesse momento também os consumidores, eles passam a exigir uma, né, atitudes éticas das empresas. E aí eu lembro bem, né, que aí vários casos de empresas que despejavam resíduos no rio, e aí pegava, e aí manchava a imagem, aí os consumidores passavam a boicotar. Lógico, né?
Hoje, com a internet, com rede social, isso é muito mais fácil, é muito mais simples. Então, as empresas utilizam essa ideia de empresa cidadã, de conceito, né, para fortalecer a sua imagem. Empresa socialmente responsável, a questão socioambiental, empresa, né, economicamente viável, né, porque empresa que só dá prejuízo também não serve. A gente teve alguns casos recentes aqui no Brasil de grandes companhias que fraudavam, por exemplo, né, os seus balanços. Você lembra desse caso? E o que acontece? Essa empresa estava listada na bolsa. Bolsa de valores, gente, e eu costumo falar, né, é muito mais emoção do que razão. As pessoas compram com a emoção e justificam com a razão, mas quando tem um problema, elas tacam de vender. Então as ações dessa empresa despencaram ali 90% em questão de 2, 3 dias. Né? Então não é só a questão de quem compra, tem a questão dos investidores. E é uma empresa gigantesca. E aí os fornecedores, não vou mais vender para esses caras não, que vão me dar o calote. E aí entra na justiça, não sei o quê, tá? Então, tudo isso desfavorece a imagem da empresa, das empresas. Legal? Certo? Então, a gente passa a ter aqui a empresa cidadã, por quê? Porque a sociedade, vamos anotar, né? A sociedade passa a demandar ética, né? Mas responsabilidade das empresas, né? Aumenta isso, né, de forma significativa. Legal? É um bloco pequenininho, porque, né, a ideia é traçar os pontos principais acerca de cada período e a gente já viu esse aí. Até o próximo.